Cale o mundo, foque em você e transforme sua história para sempre. Pare por um instante. Respire fundo. Agora se faça uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de encarar. O que realmente separa aqueles que constroem riqueza, liberdade e propósito daqueles que passam a vida inteira lutando para sobreviver? Essa é uma pergunta que incomoda, que mexe, que provoca. E ela é o ponto de partida de tudo. A primeira reação de quase todo mundo é buscar respostas externas. Sempre existe alguém dizendo: é sorte, é talento, é porque a pessoa nasceu no lugar certo, é porque ela conhece gente importante, é porque a vida dela é mais fácil. Mas e se eu te disser que nenhuma dessas respostas é a verdadeira? A verdade profunda, a que poucos querem enxergar, é que o sucesso não começa no dinheiro, no networking, na oportunidade ou no golpe de sorte. Ele começa dentro da mente. Ele nasce no silêncio. Nas horas em que você cala o barulho, ignora as comparações, se afasta da opinião dos outros e começa a enxergar quem você realmente é. E quem você tem potencial para se tornar. Fogo, a primeira grande revelação. A resposta para aquela pergunta inicial está escondida naquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Item nos hábitos silenciosos. Item na disciplina invisível. Item na coragem de tomar decisões difíceis. Item na visão de futuro que cresce quando você não depende da aprovação de ninguém. Pessoas extraordinárias têm algo em comum. Elas construíram um mundo interno tão forte, tão sólido, tão claro, que nada do lado de fora consegue intimidá-las. Enquanto a maioria se distrai, elas focam. Enquanto a maioria reclama, elas executam. Enquanto a maioria quer parecer, elas querem vencer. E isso não tem nada a ver com ego. Tem a ver com propósito. Colisão, o conflito inicial. O que realmente traz riqueza? Durante anos, especialistas discutiram o que separa os que prosperam dos que estagnam. Alguns insistem que é sorte. Outros acreditam que é disciplina. Outros defendem que é a criatividade ou até mesmo networking. Mas no fim, essas são apenas peças do quebra-cabeça. Nenhuma delas funciona se a fundação estiver rachada. E a fundação é você. Sua mente. Sua forma de enxergar o mundo. A maneira como você reage aos desafios. É por isso que tanta gente trabalhadora não próspera, e tanta gente comum, às vezes sem nada além de determinação, chega a lugares gigantescos. A diferença está na direção do foco. Quem conquista não escuta o barulho, escuta a própria convicção. Nuvem contornado, o barulho do mundo, e como ele te sabota sem você perceber. Olhe ao redor. Todo mundo tem opinião sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. A sociedade diz quem você deveria ser. Sua família diz o que você deveria fazer. Os padrões dizem o que você deveria conquistar. As redes sociais dizem quem você deveria imitar. Mas aí está o ponto. Quando você tenta agradar o mundo inteiro, você perde a si mesmo. E quando você perde a si mesmo, você perde sua chance de construir grandeza. Porque o verdadeiro crescimento não acontece no barulho. Ele acontece na introspecção. No silêncio, na decisão interna que ninguém vê. E é esse silêncio, esse lugar profundo dentro de você, que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Lupa inclinada para a esquerda, a verdade que quase ninguém quer enfrentar. Você já reparou que existem pessoas que começam do mesmo ponto que você? Ou até pior, e mesmo assim alcançam resultados que parecem impossíveis? Elas não tinham herança, não tinham contatos. Não tinham privilégios, mas tinham uma coisa que muita gente descarta. Elas acreditavam que era possível, antes de qualquer evidência. Essa crença, essa força mental, essa visão, é a faísca. A faísca que acende a disciplina. A faísca que sustenta a ação. A faísca que constrói o impossível. E essa faísca pode estar apagada dentro de você agora. Mas ela ainda está aí. Só precisa de silêncio. Só precisa de foco. Só precisa de você. Balança do jogo das crenças. Quem vence e quem fica pelo caminho. Há uma batalha acontecendo dentro de você neste exato momento. De um lado, o mundo te dizendo que não dá, que é difícil, que é impossível. Do outro, uma voz interna, talvez pequena, talvez tímida, dizendo: e se eu tentar? E se eu puder? E se houver algo maior esperando por mim? A diferença entre quem vence e quem perde é simples.
Quem perde acredita mais no mundo. Quem vence acredita mais em si mesmo. Artes cênicas, o mistério. E se tudo o que você acredita sobre sucesso estiver errado? Agora eu te faço uma provocação. E se tudo aquilo que você aprendeu sobre dinheiro, riqueza e sucesso estiver completamente errado? E se a chave nunca foi lutar mais? E se a chave sempre foi pensar diferente? O mundo não quer que você descubra isso, porque quando você descobre, você se torna livre. Livre para criar, livre para crescer, livre para ganhar, livre para se tornar exatamente quem você nasceu para ser. No próximo capítulo você vai entrar em um território profundo, a experiência real do sucesso. Como ele molda vidas, como ele transforma decisões, como ele abre portas, e como qualquer pessoa pode provocá-lo de dentro para fora. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso mostra para o YouTube que você quer continuar despertando sua melhor versão. E comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo este vídeo. Cale o mundo. Foque em você. Transforme sua história para sempre. Imagine que por um instante, você pudesse observar a vida das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, não por fora, mas por dentro. Não o dinheiro delas. Não os carros, as casas, os números. Mas o que acontece dentro da mente delas quando estão em silêncio. Esse é o ponto onde tudo muda. Porque sucesso não é um evento. Não é um prêmio. Não é um golpe de sorte. Sucesso é uma experiência interna que se manifesta no mundo externo. E é aqui que a maioria erra. Tenta mudar a vida por fora antes de transformar por dentro. Hoje, neste capítulo, você vai entender como o sucesso realmente se comporta, como ele molda comportamentos, decisões, relacionamentos. E como qualquer pessoa pode acessá-lo quando cala o mundo e ativa o foco interno. Prédio clássico à nova realidade, o sucesso muda tudo. Quando alguém conquista liberdade financeira, emocional ou criativa, algo profundo acontece. As decisões ficam mais estratégicas. Os relacionamentos ficam mais saudáveis. A percepção do mundo muda. A pessoa para de agir por falta e começa a agir por visão. E isso é um divisor de águas. Porque quando você vive tentando apagar incêndios, pagar contas, correr atrás do tempo, dizer sim para tudo para não decepcionar ninguém, você sobrevive. Mas quando você domina sua mente e cria foco absoluto, você passa a viver em um nível completamente diferente. As pessoas bem-sucedidas não só têm mais dinheiro, elas têm mais lucidez. Elas têm mais soberania sobre si mesmas. Elas têm mais silêncio interno. E é esse silêncio que abre espaço para decisões poderosas. Paleta histórias inspiradoras, de onde ninguém esperava para onde ninguém imaginou. A história do sucesso está cheia de personagens improváveis que começaram no lugar que ninguém valorizava. E é por isso que elas inspiram tanto. Porque elas provam que grandeza não depende de origem, mas de mentalidade. Faíscas. Walt Disney demitiu-se de um jornal por falta de criatividade. Falhou várias vezes. Teve que pedir dinheiro emprestado para comer. No silêncio da rejeição, ele criou mundos inteiros que mudaram o planeta. Faíscas. Lady Gaga foi rejeitada por diversas gravadoras, ridicularizada pelo estilo, desprezada pela indústria. No silêncio das portas fechadas, encontrou sua identidade e transformou isso em impacto global. Faíscas. Steve Jobs foi expulso da própria empresa, chamado de problemático, difícil, sem visão. No silêncio do fracasso, reinventou-se e mudou a tecnologia para sempre. Faíscas. Oprah Winfrey aos 9 anos sofreu abusos. Aos 14 anos já enfrentava traumas que destruiriam qualquer mente comum. No silêncio da dor, reconstruiu sua mentalidade e se tornou uma das mulheres mais influentes da história. Faíscas. Empreendedores anônimos. Milhares deles que ninguém conhece. O jovem que vendeu doces e pagou a faculdade. A mãe que abriu uma pequena loja e criou os filhos sozinha. O artista que transformou a dor em arte. O criador de conteúdo que começou gravando com o celular quebrado. Eles todos têm um padrão em comum. No silêncio, eles descobriram a própria força. No foco, criaram um caminho. Na disciplina, construíram seu legado. Espadas cruzadas. Conflito de estratégias. Não existe apenas um caminho. Esse é um dos maiores mitos do sucesso. A ideia de que existe um único método correto.
Na verdade, há dezenas de caminhos possíveis. E você precisa encontrar o que ressoa com sua alma. Item investir. Alguns encontram liberdade na inteligência financeira. Entendem juros, estudam riscos, multiplicam dinheiro em silêncio. Não exibem, não comentam, apenas constroem. Item empreender. Outros criam negócios. Usam criatividade, coragem e tomada de decisão rápida. Transformam uma simples ideia em algo real mesmo sem recursos. Item inovar. Alguns mudam o jogo criando o que ninguém imaginava. Eles antecipam o futuro enquanto o mundo ainda está preso ao passado. Item criar arte. E há aqueles que transformam emoção em riqueza. A arte sempre foi uma das maiores formas de prosperidade, porque a arte conecta, cura, inspira. Nenhuma dessas rotas é melhor. A melhor é aquela que conversa com quem você é. O que importa não é o caminho. É a mentalidade que você carrega durante o caminho. Por quê? Quem pensa pequeno fracassa até nos melhores planos. Quem pensa grande, vence até nos piores cenários. A provocação mental. E você? De qual lado está? Neste ponto da jornada, eu quero te provocar de verdade. Quando você olha para a sua vida hoje, suas escolhas estão te aproximando ou te afastando do que você realmente quer? Você age por impulso ou por estratégia? Você vive tentando agradar o mundo ou construindo a sua própria história? Você toma decisões com medo ou com visão? A maioria das pessoas acredita que seus resultados vêm de forças externas. Mas a verdade é muito simples e muito dura. Se a sua vida não muda, é porque você não muda. Isso não é culpa. Isso é poder. Porque se tudo depende de você, então tudo pode começar hoje. O início da transformação interna. Quando você começa a questionar suas crenças e padrões, algo poderoso acontece. Você acorda. E quando você acorda, o mundo não te manipula mais. As opiniões não te paralisam mais. As comparações não te sabotam mais. Você começa a entender que item sucesso não é sorte. Item sucesso não é privilégio. Item sucesso não é destino. Sucesso é mentalidade. Sucesso é padrão interno. Sucesso é escolha diária. Fogo é a experiência real do sucesso. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O sucesso não começa quando você conquista algo. Ele começa quando você se torna alguém. Quando você muda sua forma de pensar, trabalhar, sentir e agir, sua vida começa a te acompanhar. O sucesso é um espelho. Ele devolve exatamente aquilo que você projeta. E quando você descobre isso, você para de correr atrás do mundo e começa a criar o seu próprio. No próximo capítulo você vai mergulhar no coração de tudo. O poder da mente. O segredo que Napoleão Hill, Walt Disney, Steve Jobs e Picasso usaram para transformar seus sonhos em realidade. E você vai entender a pergunta que define destinos. O que você estaria disposto a sacrificar para alcançar seu máximo potencial? Se essa jornada está despertando algo dentro de você, inscreva-se agora no canal e deixe nos comentários qual dessas estratégias, investir, empreender, inovar ou criar arte mais combina com você. Isso mostra ao YouTube que você está pronto para transformar sua vida. Cale o mundo. Foque em você. Transforme sua história para sempre. Antes de qualquer grande conquista, antes de qualquer dinheiro, antes de qualquer vitória, existe um movimento silencioso dentro da mente. É ali, nesse espaço invisível, que a história de cada pessoa é moldada. O que diferencia aqueles que alcançam o extraordinário daqueles que vivem repetindo os mesmos resultados? A mente, a forma de pensar, os padrões internos e, acima de tudo, as escolhas que fazemos quando ninguém está vendo. Hoje você vai entrar profundamente na raiz do sucesso, não o sucesso externo, mas o sucesso que nasce de dentro, que se expande por meio de disciplina, imaginação, persistência e visão. Prepare-se. Este capítulo é um divisor de águas. Estrela brilhante, a presença das mentes mais poderosas da história. Para entender os segredos mais profundos do sucesso, precisamos observar aqueles que conseguiram moldar não apenas a própria vida, mas o mundo inteiro. Faíscas. Napoleão Hill, o arquiteto da mente milionária. Hill passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais ricos de sua época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller,
Todos tinham estilos diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes. Mas Hill percebeu um padrão. As maiores fortunas foram construídas primeiro na mente e depois no mundo. Antes de virar realidade, o sucesso existia como ideia, visão, crença, desejo ardente. É isso que muita gente ignora. Enquanto uns esperam provas, os vitoriosos começam com fé. Fé não no sentido religioso, mas fé na própria capacidade. Faíscas Walt Disney, a imaginação como força de riqueza. Disney não criou um império porque tinha dinheiro. Ele não tinha. Ele estava falido várias vezes. O que ele tinha era algo mais forte. A capacidade de visualizar o que ninguém via. Ele enxergou mundos inteiros dentro da própria cabeça, castelos, personagens, histórias, e transformou imaginação em patrimônio. Disney era um mestre em uma habilidade rara. Ele imaginava primeiro, agia depois, e o mundo corria atrás de sua visão. Faíscas Steve Jobs, o fanático pela perfeição. Jobs transformou tecnologia em arte. E fez isso porque tinha coragem de seguir a própria intuição mesmo quando todos o chamavam de louco. Ele sabia que item ideias não bastam. Item talento não basta. Item tecnologia não basta. É a forma de pensar que determina o impacto. Jobs era obcecado por clareza, foco e propósito. E tudo começou na mente em uma visão tão forte que ficou impossível de ignorar. Faíscas Pablo Picasso, criar é riqueza. Picasso dizia: tudo que você pode imaginar é real. A maior parte das pessoas acredita que criatividade é um talento. Picasso provou que criatividade é uma forma de pensar, uma forma de interpretar o mundo. E essa forma de pensar pode enriquecer qualquer pessoa, artista ou não. Porque criatividade gera ideias, e ideias geram riquezas. A descoberta inicial. A mente molda o destino. Se existe uma verdade universal sobre sucesso, é esta. O que você pensa determina o que você cria. O que você cria determina o que você vive. Quando você controla a mente, você controla o destino. Quando você perde a mente, perde tudo. A mente é uma máquina criadora poderosa. Ela constrói vitórias e destrói sonhos com a mesma eficiência. A diferença está na forma como você a treina. Hill defendia que item todo pensamento repetido ganha força. Item toda visualização cria direção. Item toda disciplina gera hábito. Item todo hábito gera destino. Nada muda de verdade enquanto seus padrões internos permanecem os mesmos. Por isso existe gente talentosa que nunca sai do lugar, e gente comum que conquista extraordinário. O que define o jogo são os padrões mentais. Balança o dilema, segurança ou risco. Todos nós enfrentamos um dilema crucial ao longo da vida. Escolher o caminho seguro ou arriscar e expandir. E é aqui que a maioria trava. Porque o conforto parece proteção, mas é prisão. E o risco parece ameaça, mas é libertação. O conforto mantém você onde está. O risco te leva onde você nunca esteve. Jobs dizia: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar. Isso vale para o mundo, mas vale também para você mesmo. Às vezes, você não sabe o que quer, até arriscar. Às vezes, você não sabe do que é capaz, até atravessar o medo. Às vezes, a vida que você quer está escondida atrás da decisão que você evita. O problema é, a mente insegura se esconde. A mente forte decide. A mente fraca espera garantias. A mente vencedora cria caminhos. Via Láctea: estratégia versus intuição. Qual piloto comanda sua vida? Existem dois motores internos que conduzem todo ser humano. A estratégia. Cálculo. Planejamento. Frieza. Racionalidade. A estratégia é a base do pragmatismo. Ela responde: qual é o movimento mais inteligente agora? Como preservar recursos? Como aumentar eficiência? Sem estratégia você anda às cegas. Mas apenas com estratégia você se limita. 2. A intuição. Aquela voz interna que te empurra para algo maior. A suspeita de que você nasceu para mais. A sensação de que existe um caminho que só você enxerga. Disney, Jobs, Picasso. Todos usaram a intuição como bússola principal. A estratégia organiza, mas a intuição expande. O segredo está no equilíbrio. A mente vencedora age com estratégia, mas se move com intuição. Fogo: a pergunta que pode mudar tudo.
Agora, eu quero que você se faça uma pergunta simples e brutal. O que você estaria disposto a sacrificar para alcançar seu máximo potencial? Porque não existe grandeza sem renúncia. Não existe sucesso sem troca. Não existe evolução sem cortes. Alguns terão que sacrificar velhos hábitos. Outros terão que sacrificar amizades tóxicas. Outros terão que sacrificar a necessidade de agradar. Outros terão que sacrificar a procrastinação. Outros terão que sacrificar a versão fraca de si mesmos. Você não precisa perder tudo, mas você precisa deixar ir o que te prende. A mente só se expande quando solta pesos. E o mundo premia quem escolhe crescer, quem escolhe agir, quem escolhe evoluir. O poder está na escolha. No próximo capítulo você vai enfrentar o ponto mais perigoso e mais transformador de toda a jornada. O abismo entre quem você é e quem você quer ser. É nele que moram as rejeições, os fracassos, os tombos, os medos, os riscos, as perdas. Mas também é nele que nasce a força. Todo caminho de transformação tem um ponto crítico. Um lugar escuro, silencioso e assustador. Um território onde muitos desistem, outros se perdem. E pouquíssimos renascem. Esse lugar tem um nome. O abismo. O abismo entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. É aqui que você enfrenta seus maiores medos, suas maiores dores, suas convicções quebradas, seus fracassos expostos. É aqui que o mundo te testa, e você se testa ainda mais. E é aqui que surgem as maiores histórias de superação. Lua nova, a travessia que quase ninguém te conta. Quando você decide mudar, o universo não te entrega uma estrada pronta. Ele te entrega desafios. Quando você decide crescer, ele não te dá facilidade. Ele te dá provas. E quando você decide atravessar o abismo, ele te dá duas opções. Item voltar para trás e viver a mesma vida de sempre. Ou, item seguir adiante e se transformar completamente. É por isso que muitos param. Não porque são fracos, mas porque ninguém os avisou que o processo seria tão intenso. Falar de sucesso é fácil. Viver o processo até ele é outra história. Nesse ponto da jornada, as ilusões acabam. A máscara cai. A teoria desaparece. Fica apenas você diante de você. Colisão, perdas, fracassos e a dor que precede o crescimento. Todo grande crescimento começa com uma quebra, uma perda, um fracasso, uma rejeição, uma frustração, um não que dói como um soco no peito. O abismo é onde você percebe que item a oportunidade que você esperava não veio. Item o plano que você fez não funcionou. Item o apoio que você pensou que teria não apareceu. Item as pessoas que você confiava não continuaram com você. É no abismo que o mundo te vira as costas. Mas também é no abismo que você descobre a força que sempre ignorou. A verdade é essa. Falhar não te define. Desistir sim. E quem atravessa o abismo não é quem nunca falha. É quem decide continuar mesmo com o coração em pedaços. Fogo às dúvidas que tentam te destruir. Durante essa travessia, a mente te sabota. Ela cria fantasmas que parecem reais. E se não der certo? E se eu nunca sair dessa situação? E se eu estiver me iludindo? E se eu falhar de novo? E se ninguém acreditar em mim? E aos poucos, você começa a duvidar da própria capacidade. Isso é normal. Isso é humano. Isso é parte da jornada. Todo mundo que venceu enfrentou esses pensamentos. A diferença é que eles não se deixaram dominar por eles. Porque existe uma regra silenciosa, conhecida apenas por quem atravessou o abismo. As maiores vitórias só aparecem depois dos piores momentos. A dor não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está evoluindo. Crescimento dói porque destrói o velho você. Balança o dilema moral. Arriscar e perder ou estagnar na zona de conforto. Neste exato momento, milhões de pessoas estão presas na mesma dúvida que já destruiu sonhos, talentos e futuros brilhantes. É melhor tentar e fracassar, ou não tentar e passar a vida inteira imaginando o que poderia ter sido. A zona de conforto não é confortável, ela é anestésica. Ela te mantém vivo, mas não te deixa crescer. Ela te mantém seguro, mas não te deixa livre. E o pior, ela mata o futuro aos poucos. Porque o preço da zona de conforto é sempre muito alto. Você paga com seus sonhos, com seu tempo, com sua vitalidade, com sua potência, com sua história,
Quando você escolhe não arriscar, você escolhe continuar repetindo o que já viveu, inclusive suas dores. Mas quando você escolhe arriscar, você abre a porta para o novo, para o inesperado, para o extraordinário. A pergunta é: de qual lado você está? A síntese das ideias, a fórmula interna da riqueza. Depois de estudar, observar e analisar milhares de histórias, um padrão fica claro. A riqueza não nasce de um único elemento. Ela nasce da combinação certa. E essa combinação é como uma equação. Razão mais emoção mais criatividade mais disciplina igual expansão. Item razão te dá clareza. Você entende o cenário, vê o mapa, escolhe o melhor movimento. Item emoção te dá intensidade. Você sente o desejo, a ambição, o propósito pulsando. Item criatividade te abre portas que a lógica não vê. Ela te permite enxergar oportunidades invisíveis. Item disciplina transforma a intenção em realidade. Sem ela, tudo vira promessa. Quando essas 4 forças se conectam dentro de você, algo extraordinário nasce. A capacidade de criar riqueza, não apenas financeira, mas emocional, intelectual, espiritual e social. O mundo externo muda quando seu mundo interno evolui. Via Láctea é o momento da virada. Quando a mente muda, a vida muda. O abismo não existe para te destruir. Ele existe para te reconstruir. Ele é o filtro que separa quem apenas sonha de quem realmente está disposto a pagar o preço da grandeza. É no abismo que item você deixa para trás velhos hábitos. Item abandona crenças limitantes. Item corta vínculos que te puxam para trás. Item descobre sua verdadeira identidade. Item entende o tamanho da sua força. Item e finalmente assume o controle do seu destino. É no abismo que você percebe. A vida que eu quero não está do outro lado do conforto. Está do outro lado do medo. E quando essa ficha cai, você desperta. E nada, absolutamente nada te segura de novo. Agora que você encarou o abismo. Agora que você entendeu suas quedas, seus medos, seus dilemas. Chegou o momento da pergunta final. O que você fará com tudo isso? Porque existe algo maior te esperando. Algo que vai além de dinheiro, além de sucesso, além de reconhecimento. Existe um legado. Chegou a hora de olhar para tudo que você viveu até aqui, não apenas neste vídeo, mas na sua vida inteira, e entender que cada dor, cada queda, cada dúvida e cada vitória silenciosa foi, na verdade, a construção de algo muito maior do que sucesso, o seu legado. Porque sucesso de verdade não é um número, não é um saldo bancário, não é um título social. Sucesso é aquilo que continua vivo mesmo depois que você se vai. E para construir isso, você precisa fazer uma única escolha. Quem você vai ser daqui em diante? A verdadeira riqueza não começa no dinheiro, começa na mente. Você já percebeu que pessoas com a mesma oportunidade têm resultados completamente diferentes? Que alguns explodem, transformam a própria vida, multiplicam tudo o que toca, enquanto outros permanecem no mesmo ponto ano após ano. Isso não tem a ver com destino. Tem a ver com mentalidade. A riqueza nasce antes no pensamento. O dinheiro é apenas a consequência física de uma decisão mental. Quando você entende isso, percebe que riqueza é clareza, riqueza é foco, riqueza é comportamento repetido, riqueza é visão, riqueza é ação consistente quando ninguém está olhando. É por isso que desde o primeiro capítulo, você vem sendo provocado a olhar para dentro, a questionar suas verdades, a revisar suas escolhas, a reconstruir sua estrutura mental. Tudo isso te trouxe exatamente para este momento. O momento de entender que sua mente é sua maior fonte de poder. O que você deixa no mundo é maior do que o que você conquista. Dinheiro compra conforto. Fama compra atenção. Sucesso compra oportunidades. Mas só o legado compra eternidade. Pense nos grandes nomes. Walt Disney, Steve Jobs, Picasso, Nikola Tesla, Marie Curie, Frida Kahlo, Chaplin. Cada um criou algo que continua vivo mesmo sem eles. Isso é legado. E você não precisa ser um gênio reconhecido mundialmente para ter o seu. Legado é aquilo que você constrói dentro da sua família, dentro do seu círculo, dentro da sua profissão, dentro da sua comunidade. Legado é a transformação que você causa. É o impacto que você deixa. É a marca que você imprime.
E isso só acontece quando você entende que ninguém constrói um legado vivendo no modo automático. Um legado nasce quando você olha para a própria vida e decide: eu não vou apenas existir, eu vou transformar. Mentalidade mais ação mais aprendizado contínuo igual riqueza real. Aqui está a fórmula que tantas pessoas procuram durante anos. Mentalidade certa. Você entendeu nos capítulos anteriores que sua mente é o motor da sua vida. Mas mentalidade não é pensamento positivo. É pensamento estratégico. É saber para onde está indo, por que está indo e o que está disposto a fazer para chegar lá. 2. Ação consistente. Sem ação, nada acontece. Sem movimento não existe transformação. E ação não é quando dá tempo, é prioridade diária. As pessoas de maior sucesso são disciplinadas mesmo quando ninguém está vendo. 3. Aprendizado contínuo. O mundo muda rápido. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Por isso, as pessoas ricas de dinheiro, ricas de propósito, ricas de impacto, jamais param de aprender. Elas investem em conhecimento, estudam, observam, testam, erram, crescem. A pergunta que fica é: você está disposto a aprender todos os dias? Porque quem aprende sempre, sempre próspera. A transformação começa no silêncio. Você percebeu que ao longo dessa jornada, o silêncio sempre voltou como um tema central? Silêncio não é o oposto do som. Silêncio é o espaço onde a verdade aparece. É no silêncio que você identifica suas crenças, descobre seu propósito, encontra sua força, projeta seu futuro, ouve sua intuição, cria novas soluções, recupera sua energia mental. O mundo grita, as redes sociais gritam, as pessoas gritam, mas é no silêncio que você cria. E quem cria, domina o próprio destino. Por isso, o seu legado começa exatamente quando você cala o mundo e decide ouvir a única voz que realmente importa, a sua. O poder de um futuro criado com intenção. Agora, imagine por um instante o seu futuro ideal. Nítido, claro, quase tocável. Como seria ele? Liberdade financeira? Relacionamentos saudáveis? Um trabalho que te dá orgulho? Viagens? Tempo com a sua família? Uma vida que você olha e pensa: eu construí isso. Nada disso acontece por acaso. Acontece por intenção. E intenção é um direcionamento mental que vira ação, que vira hábito, que vira trajetória, que vira destino. A verdade é simples. Você já está construindo um legado? A pergunta é qual? Viver no automático é deixar a vida te levar. Viver com consciência é escolher para onde vai ***. As pessoas que alcançam liberdade, propósito e impacto não são as que têm mais sorte, mais dinheiro ou mais conexões, são as que vivem com intenção. Viver no automático é reagir. Viver com intenção é criar. No automático você trabalha para sobreviver. Com intenção, você trabalha para construir. No automático você repete padrões. Com intenção você cria novos caminhos. No automático você se sente perdido. Com intenção você se torna protagonista. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. Você pode reescrever sua história a partir de qualquer momento, inclusive agora. O convite final: a vida que você quer está mais perto do que parece. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 90% das pessoas. Sabe por quê? Porque 90% não terminam nada. Elas começam e param no meio. Começam e desistem. Começam e voltam aos velhos hábitos. Mas você ficou. Você continuou. Você mergulhou. Isso já prova algo sobre você. Você está pronto para construir sua própria riqueza. E não importa de onde você veio. Não importa o que te disseram. Não importa seus erros, quedas ou medos. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Porque todo legado começa com uma escolha. E você acabou de chegar à linha onde essa escolha se torna impossível de ignorar. A verdadeira riqueza não é o dinheiro que você acumula, mas o impacto que você causa. É o sorriso que você gera. É a mente que você inspira. É a vida que você transforma, começando pela sua. Dinheiro e arte são ferramentas. A mente é a base. A ação é o motor. O propósito é a direção.
Se você construir sua vida com clareza, paixão e persistência, não há limite para o legado que você pode deixar. E lembre-se, a riqueza não é um destino. É um processo. É uma mentalidade. É uma escolha diária. Se esse vídeo falou com você, se tocou algo dentro de você, se despertou a vontade de construir sua própria riqueza e viver com propósito. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal agora mesmo. Dedo indicador apontando para a direita, ative as notificações. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dar o próximo passo rumo à própria grandeza. A jornada continua. E o seu legado está apenas começando.